O que aconteceu na classificação sprint do GP de Miami de 2026? Um cenário um pouco diferente para vocês que estão acostumados. Eu avisei no vídeo de ontem que eu estaria em São Paulo, né, durante essa sexta-feira, por conta do evento do Ayrton Senna Racing Day, o Ayrton Senna Experience. Estava lá, inclusive teve alguns vídeos bem legais que saíram, né, nos stories lá que eu ajudei a fazer, então recomendo irem lá dar uma olhada no perfil do Instagram do Ayrton Senna Racing Experience e do Ayrton Senna... Não, do Ayrton Senna Experience e do Ayrton Senna Racing Day, confundi aqui. Mas não deixei de acompanhar, obviamente, o que estava acontecendo nesta classificação sprint. E, meus amigos, temos um campeonato. Temos um campeonato nessa temporada de 2026. Para muitas pessoas que acharam que o campeonato já tinha acabado, que já podia entregar os troféus para Mercedes, que já podia só deixar a disputa entre Russell e Antonelli, a gente chega aqui numa sprint no GP de Miami que já promete entregar uma ótima corrida pra gente sobre tudo. Não só uma equipe passando na frente das Mercedes, pelo menos de uma delas. A gente vai discutir sobre tudo isso, né? Vamos passar, obviamente, em ordem sobre tudo o que aconteceu, sobre o SQ1, SQ2 e SQ3 e discutir ponto a ponto tudo o que aconteceu nessa corrida, nessa classificação. Mas, olha, Miami tá aqui pra provar pra gente que temos um campeonato, se tiver corrida. Claro que ainda isso pode acabar nem acontecendo. Mas começando aqui no SQ3, a gente teve as quedas de Fernando Alonso, com o tempo de 1:41.311, o Lance Stroll nem fez tempo, ele acabou não fazendo tempo, por isso não tá aparecendo aqui na tabela. Depois, Valtteri Bottas com 1:31.826, ou seja, 10 segundos. É impressionante a situação da Aston Martin. A Aston Martin, inclusive, é a única equipe de todo o pelotão que não trouxe uma única atualização para o GP de Miami. Isso precisa ser notado, tá? A única equipe que não trouxe uma única atualização para Miami foi a Aston Martin, e não à toa estão neste buraco em que estão. Além deles, a gente teve o Valtteri Bottas, Sérgio Pérez em 20º e 19º, em 18º Esteban Ocon e em 17º Liam Lawson. Bom, sobre as Aston Martin eu acho que realmente não tem muito o que falar aqui, é realmente chutar cachorro morto nesse momento. Não trouxeram atualização, não fizeram nada de novo, então a situação não ia mudar e na verdade ficou muito pior, né? O Lance Stroll nem faz volta, o Alonso faz uma volta simbólica mais do que de fato fez alguma coisa, não realmente teve qualquer chance de melhorar esse tempo. E as Cadillacs, apesar de novo, fecharem ali a penúltima fila do pelotão, se você prestar atenção nos tempos, se aproximaram muito. Tá passando um avião, eu acho que é um avião aqui do lado, eu não sei se o som vai estar pegando, então se estiver pegando, já peço desculpas por isso. Mas as Cadillacs, se vocês prestarem atenção nos tempos que estão aparecendo aqui na tela nesse momento, elas se aproximaram bastante. A Cadillac foi uma das equipes que mais trouxe atualizações para o GP de Miami, se eu não me engano agora foram 9 atualizações ao todo, e dá para ver uma clara melhora. Ainda é um carro muito limitado, ainda é um carro muito fraco e que dificilmente vai pontuar, sonhar com pontos em Miami ou nas próximas etapas ainda, mas a gente consegue ver pela classificação, pelo menos por essa classificação sprint, que eles estão muito mais próximos dos seus rivais ali direto, porque o Sérgio Pérez, que foi a melhor das Cadillacs, fez 1:31.255, enquanto o Esteban Ocon fez 1:31.245, ou seja, 10 milésimos de diferença separaram o Sérgio Pérez do Esteban Ocon. Claro que você pode também colocar muito demérito do Esteban Ocon, que faz uma péssima temporada, eu acho muito difícil, né, eu falo em vários vídeos, mas eu acho muito difícil que o Ocon continue na Fórmula 1 para 2027, mas ainda assim mostra uma clara melhora, uma clara evolução da Cadillac, e aquilo que, né, eu venho sempre reforçando aqui nos vídeos, que a Cadillac, ela está na Fórmula 1 nesse primeiro ano para evoluir, para tentar buscar dar um passo maior a cada corrida, né? Avançar um passo a cada corrida, acho que essa é a frase que eu estava buscando. Não é uma equipe que está aqui sonhando com grandes coisas esse ano, mas é uma equipe que começa do zero, começou lá atrás e tá engatinhando, tá andando de pouquinho em pouquinho, já tá um pouco mais perto do pessoal que tá na frente deles. É uma equipe que tem esse objetivo, enquanto o Ocon só tá passando vergonha, com todo o respeito do mundo aqui, mas assim, não tenho o que defender do Esteban Ocon caindo nesse SQ1, e principalmente tão mal de tempo comparado às Cadillacs, mais próximas da Cadillac do que do Lawson, que também não faz um bom tempo, mas a queda do Lindblad como 16º no SQ2 acaba amenizando um pouco. Então, partindo já para o SQ2, a gente teve aqui então as quedas de Arvid Lindblad, que fez o pior tempo do SQ2, com 1:30.573, seguido de Carlos Sainz, Alexander Albon, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto. Bom, começando aqui então,
de baixo para cima, né, eu já parti pro SQ2 de uma vez, que eu queria trazer a discussão Lawson e Lindblad juntos. Eu já falei para vocês, eu falei no vídeo de previsão, eu falei no vídeo de expectativas do final de semana, eu reforcei isso mais no vídeo de expectativas do que de fato no vídeo de previsão. No vídeo de previsão acho que eu nem comentei sobre a questão Lawson e Lindblad direito, pelo menos. Mas o Lawson, depois do Ocon, para mim é o piloto que está sob mais pressão nessa temporada agora de 2026. Exatamente porque a gente está falando de um cara que não é novo, já está há um tempo aqui no grid. Claro que não sempre teve temporadas completas, né? Uma vez começou no meio, outra vez começou no começo e não teve continuidade. É um piloto que sofreu um pouco para ter continuidade e no ano passado foi enfiado naquela bomba da Red Bull, queimou muito o nome dele. Depois a gente foi vendo o que foi acontecendo, né? O Tsunoda subiu lá, também não se adaptou, foi chutado. Trouxeram daí para esse ano o Hadjar no lugar do Tsunoda e que vem fazendo uma boa performance, considerando o que a gente viu dos últimos anos dos segundos pilotos da Red Bull, claro. Mas o Lawson, nesse retorno à Racing Bulls, foi colocado ao lado de um piloto novato, o Lindblad, um piloto que entra na Fórmula 1, assim, entre muitas aspas o que eu vou dizer aqui, tá? Entre muitas aspas mesmo, um pedigree de Antonelli, uma expectativa de Antonelli por parte da Red Bull, pelo menos. A Red Bull investiu muito pesado no Lindblad, coloca ele muito novo na Fórmula 1, faz até o pedido, né, para a superlicença dele ser liberada com antecedência, antes dos 18, da mesma forma que o Antonelli, não teve essa mesma grife nas categorias de base, mas é um piloto que a Red Bull sempre apostou muito e quer muito que esteja na Red Bull um dia, né? Acredita muito no potencial dele. Então é um piloto muito cru, um piloto muito inexperiente e que já chega fazendo um trabalho, até o momento, você pode dizer, equiparado ao trabalho do Lawson. O que não é nada positivo quando você fala pro Lawson, que é um cara que já era para estar tendo performances muito melhores do que isso. Então, esse tipo de resultado por parte do Liam Lawson não ajuda a imagem dele. Claro que não tem nenhum grande prospecto, assim, olhando para as academias da Red Bull, não acho que o Tsunoda seja tudo isso, apesar de que pode receber uma oportunidade, mas a verdade é que o Lawson não está fazendo por merecer manter-se na Fórmula 1. Claro que ainda tem um tempo, né, uma temporada completa, mas é importante ressaltar isso. Depois, em 15º e 14º, tivemos o Sainz e o Albon, e a gente vai ter o primeiro comentário aqui do vídeo. Lembrando que vocês podem enviar os comentários na aba de comunidades aqui do YouTube, né? Você clica ali no canal, você tem aquela minha posts. Ali eu sempre posto pós-sessões, ou em outros momentos aleatórios, sempre para vocês enviarem seus comentários para participarem aqui do vídeo, ou no Discord do clube que está como o primeiro link aqui da descrição. Na verdade é o segundo, né? O primeiro é para se inscrever no canal. Dito isso, o comentário do Mesra73 é: Williams, seja bem-vinda de volta ao meio de pelotão. De fato, né? Temos que comemorar, o Ozempic funcionou, a canetinha de Monjaro funcionou, a consulta, né, com Júlio Casares funcionou para trazer a canetinha de Monjaro para Williams, e o carro conseguiu perder um pouco de peso, já era um grande objetivo, não trouxe tantas atualizações assim para Miami, foram 2 ou 3 agora, me fugiu de cabeça também, mas são atualizações que já mostraram ali uma evolução, porque a gente estava vendo uma Williams que caía no Q1 toda a corrida, e ela consegue passar pro Q2 e não ser a pior necessariamente do Q2, consegue dar uma evoluída, colocar os seus 2 carros à frente da Racing Bulls, então tem uma evolução, claro, aqui. E ainda mais, existe o fator do motor Mercedes, né, que conforme o tempo passa, o Williams também entende, isso ajuda muito o carro a ter performances melhores. A gente vai falar um pouco disso no Q3, quando chegar no Papo Alpine e as outras equipes fornecidas pela Mercedes, mas há claramente uma melhora por parte da Williams nesse final de semana. É claro que é sprint, né, sprint nem sempre mostra toda a verdade do que a gente vai ver no final de semana, até porque as equipes só tiveram tempo de um treino livre, mas por resultados aqui dá pra ver claramente que o Williams conseguiu dar um salto. É o que eu falo, eu genuinamente acredito que esse carro da Williams ele é melhor do que ele aparenta ser, mas ele ainda, é foda, mas é isso mesmo. O carro ele não é totalmente ruim, ele só precisa emagrecer mais um pouco. Subindo aqui o nosso ranking, Oliver Bearman 13º, sim, elogios, eu vou ficar chovendo molhado, elogiar o Oliver Bearman, que vem fazendo uma grande temporada, desde o ano passado, e nesse ano vem ativamente batendo no seu companheiro, no Esteban Ocon, justificando cada vez mais a sua permanência na categoria, e que a Ferrari vai ter uma decisão difícil ali, num futuro não tão distante, de trocar um dos seus pilotos pelo Bearman, porque o Bearman é um piloto que vem mostrando muito calibre, muito potencial, e a Ferrari está com o Lewis Hamilton e o Leclerc ali presos no carro. Claro que o contrato do Hamilton teoricamente acaba em 27, então seria o último ano dele ano que vem, então o Bearman poderia esperar mais um ano, claro. Agora, se não subirem ele lá,
não duvido alguma outra equipe já começar a ir atrás do Oliver para tentar botar ele numa equipe de ponta. Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, mais uma vez a Audi assim, fica na boca do gol ali, não entra, a bola não vai, quase de novo fica ali e não entra. O Gabriel e o Nico tentaram fazer o melhor, o Gabriel teve alguns errinhos ali nos setores finais, ele não estava conseguindo extrair o máximo do carro nos setores finais, mas o fato é que assim, a Audi foi uma equipe que também não trouxe tantas atualizações para esse final de semana. E assim, é o que eu falei na previsão, né? No vídeo de previsão, na parte que eu falo da Audi, eu falei que eu acredito que ela ia dar uma melhorada e que sim, em classificação a Audi não estava tendo problemas. O grande problema da Audi vinha sendo claramente a questão das largadas, que o motor está sofrendo muito nisso. Ele claramente está muito atrás do resto. Mas eu acreditava ainda assim que ia ser um final de semana talvez não o ideal, claro que é sprint, temos que esperar a classificação principal amanhã, mas assim, não tá um cenário impossível de pontuar, claro que não. O Gabriel de 11º, o Nico de 12º, eles têm total capacidade de ainda evoluir e terminar na zona de pontuação, não é nada impossível que isso aconteça. Mas fica aquele sentimentinho do quase, né, foi ali por pouco, o 11º do Gabriel, ainda assim, dentro do possível, uma boa classificação, tiveram alguns erros para ser apontados, o Nico não conseguiu extrair 100%, o Gabriel, pelo que eu consegui perceber, teve alguns problemas ali nas últimas curvas, de Miami. Mas, agora a gente vai falar do Q3 e SQ3, de todas as histórias curiosas que nós tivemos ali. Começando aqui então, com o 10º colocado, foi o Pierre Gasly, com o tempo de 1:29.474, subindo a lista a gente teve o Hadjar em 9º, o Franco Colapinto em 8º, né? Franco Colapinto que terminou na frente do Gasly, já vamos falar sobre isso. Seguido então em 7º lugar, Lewis Hamilton, George Russell em 6º. Max Verstappen em 5º, Charles Leclerc em 4º, Oscar Piastri em 3º, Kimi Antonelli em 2º e a pole position do senhor Lando Norris. Já falaremos desta McLaren que resolveu aparecer novamente em Miami. Sempre em Miami, né? Curioso. Dito isso, a gente vai falar aqui primeiro das posições de baixo, né? O 19º e 8º lugares. E eu vou começar com um comentário aqui do Henrique F1_07 falando Alpine é a melhor do resto. E esta é uma classificação que claramente deixa isso visível, que a Alpine hoje é o melhor do resto. No GP do Japão já tinha dado essa impressão, principalmente ali com as disputas que a gente vinha tendo do Pierre Gasly com o Verstappen impedindo ele de conseguir ultrapassar, mas tendo boas performances e ao longo dos últimos finais de semana em geral, no próprio GP da China, que o Gasly teve uma boa corrida também, mas na Austrália também, a Alpine já vinha se mostrando ali como uma potência desse resto, mas ainda estava muito nebuloso da gente entender de fato quem que era a melhor equipe do resto. E esse final de semana, com a Alpine colocando seus 2 carros no Q3, colocando os dois carros no Q3, eu acho que isso fica bem evidente. E o que mais chama a atenção é a ordem que esses carros ficaram no Q3, no SQ3. Eu tô falando Q3, mas é o SQ3, evidentemente. E outra é o comentário do Cirelocin, com uma foto do Chico Bento, bem estranho, que disse simplesmente Franco Colapinto na frente do Hadjar. Não só do Hadjar, mas do Gasly. O Franco conseguiu fazer uma baita classificação. Né, uma grande classificação de Franco Colapinto, terminando na 8ª posição, se classificando na frente do Gasly, pegando, se minha memória não estiver me enganando, o primeiro Q3 dele nessa temporada. Contando sprints também. Se minha memória não estiver me enganando, é o primeiro Q3 dessa temporada que ele consegue. O Gasly já vinha conseguindo consistentemente colocar esse carro da Alpine, mas o Franco usou essas 5 semanas ali para focar e entrar no carro. Na China, ele já tinha mostrado um potencial para isso. Na China, ele tinha ido muito bem. Na Espanha, que Espanha? Não tem nem Espanha. De onde eu tirei Espanha? Eu sei de onde eu tirei Espanha. Do vídeo que eu tive que gravar hoje falando da Lotus 98T pro Ayrton Senna Experience. Eu tive que falar daquele GP que o Senna ganha por 14 milésimos do Mansell. Daí eu fiquei com Espanha na cabeça. Mas no GP do Japão, ele não teve uma boa performance. Não estava muito bem. Daí teve ainda acidente, outras coisas. Mas aqui, mais uma vez, como na China, ele mostra uma boa performance e dá um salto enorme de qualidade para conseguir pegar essa 8ª colocação e classificar na frente do Gasly. Então chama muita atenção, porque mesmo eu, que sempre defendi, sempre confiei no potencial do Franco, né, uma pessoa que particularmente sempre defendi o potencial que o Franco pode atingir na Fórmula 1, acredito que ele tem um potencial de ser um ótimo piloto de meio de pelotão no grid. Eu fiquei muito surpreso também.
eu esperava que as melhoras dele viriam a ser tipo, Gasly em oitavo e ele em nono, sabe? Ficar próximo ali do Gasly. Então isso me surpreende bastante. Agora, seguindo a nossa lista, a gente tem Lewis Hamilton em sétimo. E eu vou pegar aqui alguns pilotos porque eu vou falar em bloco dessas posições aqui. A gente tem Lewis Hamilton em sétimo, George Russell em sexto, Max Verstappen em quinto e Charles Leclerc em quarto. Assim, uma bagunça, e principalmente por ter um Russell nesse meio do caminho. Eu vou antes só começar trazendo um comentário do Simba Ramos aqui, falando a Red Bull finalmente tem um carro minimamente decente, aos poucos se despista da Alpine, o Radiar talvez não concorde, porque tá literalmente um sanduíche de Alpines aqui, mas o Verstappen consegue fazer uma volta melhor do que vinha fazendo nas últimas etapas. Vamos ver se larga bem, né, porque o problema do Verstappen estava sendo largar, às vezes ele se classificava bem, mas não conseguia nem largar. O carro da Red Bull morria na largada, quase derrubei um negócio aqui do lado, o carro da Red Bull morria na largada e ele ficava lá para trás e ficava preso nas Alpines. Ele ainda tá 2 posições na frente de uma Alpine, e se 3 posições na frente de uma Alpine, e se o Franco segurar o Verstappen ia ser curioso para falar o mínimo. Mas agora a gente vai falar aqui do comentário do FKVZ falando acabou a dominância da Mercedes. E esse é um ponto muito curioso pra gente tocar. Principalmente pelo fato da gente ter um George Russell em sexto lugar. E ele calou minha boca. O George Russell calou a minha boca. Essa é a verdade. Assim, o comentário aqui do Jefferson Felipe Souza de Santana, acho que resume isso muito bem. Russell calando a boca do Fred e levando 4 segundos do Antonelli. Esse moleque já tá alugando o segundo andar do triplex na cabeça do Russell. Eu confiei muito no potencial do Russell nesse final de semana. Quem viu o vídeo de previsão sabe, né, que eu apostei na pole sprint dele e vitória sprint dele. E ele vai largar de sexto lugar na sprint. Então, assim, eu realmente acreditava que o Russell ia voltar desse final de semana, dessa pausa de 5 semanas pro final de semana agora, com sangue nos olhos, por conta de como estava o campeonato, por conta de tudo, para tentar se provar para cima do Antonelli. Só que ele não só não chega com esse sangue nos olhos, como fica muito atrás do Antonelli. O Antonelli vai largar de uma segunda posição, enquanto o Russell vai largar de sexto. E a diferença de tempo foi gritante também, porque o Antonelli faz 1:28.091 e o George Russell faz 1:28.493. A gente tá falando de 4 décimos de diferença do Russell pro Antonelli. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Claro que, de novo, é sprint, tem ainda a corrida principal, e lá no final das contas, se o Russell vence essa corrida principal, o discurso vai mudar completamente no final deste final de semana. Mas, nesse momento, a gente vê o George Russell nessa situação não é nada positivo para ele, pro campeonato dele, e por essa confiança. Eu realmente estava botando uma confiança porque eu acreditava que o Russell teria esse sangue nos olhos durante esse final de semana para recuperar a confiança e tentar brigar por essa vitória, tentar se colocar de novo na disputa do título. Ainda mais agora, como a gente tem aqui, né, o comentário do FKZ, que acabou a dominância da Mercedes, mas somado aqui junto ao comentário do Cairo Brown, as McLarens voltaram. As McLarens voltaram. Então, assim, a gente tem aqui um cenário em que a pole position foi feita pelo Lando Norris e o Oscar Piastri ficou em terceiro lugar. O Antonelli se colocou muito bem, mas ainda foi um grande tempo do Norris, tá? O Norris foi uma pista que o Norris costuma muito bem, né? O Norris gosta muito de Miami. Eu devia ter confiado mais nisso para fazer minha aposta durante o final de semana. Mas o Norris, que gosta muito de Miami, conquistou sua primeira vitória nessa pista, faz 1:27.869 contra os 1:28.091 do Antonelli, que é aproximadamente ali 2 décimos, né? Um pouco menos de 2 décimos, 1:80. Pouco menos que isso, né? Eu acho que é 1:80 não, né? 180 décimos no caso. Ainda assim, uma grande volta do Lando Norris, que se coloca muito bem, e se coloca muito bem na frente do seu companheiro de equipe também. Claro que o Piastri vai estar logo atrás, inclusive é logo atrás do seu próprio companheiro, vai estar logo atrás do Norris, o Antonelli vai estar largando do lado, e é uma pista que o Antonelli se classifica muito bem, pegou a sua primeira pole position na sprint de Miami, aqui no ano passado também. Então, assim, eu acho que é uma corrida que tem um potencial muito bom de largada, especialmente porque aqui você tem vários pilotos precisando se provar nessa situação. Você tem o Charles Leclerc largando de quarto lugar com uma Ferrari que a gente sabe que tem uma largada muito poderosa,
então pode tentar fazer uma gracinha, se enfiar ali na frente, brigar por isso. O Hamilton, por largar de sétimo, não sei se vai ter todo esse ímpeto para alcançar as posições da frente. Você tem um Piastri que tá querendo buscar sua redenção, né, fazer o ano de redenção, e agora que as McLaren provaram estarem capazes de bater com as Mercedes, pode tentar fazer alguma coisa, tentar ultrapassar ali. O Lando Norris, que vez ou outra tem essa fama de errar numa largada, então quem sabe. O Antonelli ali do lado, que tá como líder do Mundial e não quer deixar as McLaren ameaçarem isso, e o Lando Norris, que precisa desses pontos, fazer o máximo de pontos possível, por conta do começo péssimo de ano dele e da McLaren. Isso se aplica ao Piastri também, mas o Lando Norris por ter menos pontos que o Piastri. Eu acredito que ele tá com menos pontos que o Piastri no momento, me fugiu aqui agora, vamos... O vídeo tá sendo improvisado, a gente já improvisa aqui, pesquisar a tabela juntos. Não, o Lando Norris tem mais pontos, perdão. Então, quero me corrigir, o Lando Norris tem 25 pontos e o Oscar Piastri tem 21. Eu tava invertendo a posição dos dois na minha cabeça. O fato é que, de qualquer jeito, os dois pilotos da McLaren precisam tirar o atraso deles por conta do tempo que eles nem conseguiram correr, né? A gente viu na China, o coitado Piastri não correu 2 corridas seguidas. Então, a McLaren precisa correr atrás desse tempo perdido. E essa corrida sprint, para mim, tem um potencial muito interessante de ser caótica por 2 motivos principais. Um, por tudo isso que eu acabei de escrever, né? Esses pilotos todos com suas próprias razões para se justificar. E 2, porque a gente tem um seríssimo risco de domingo não ter corrida. Então esse daqui, meus amigos, estas 8 posições, estas 8 primeiras posições da corrida sprint, podem ser as únicas posições valendo pontos de todo final de semana. Pode ser o único momento que esses pilotos tenham oportunidade de pontuar no final de semana inteiro. Então essa corrida sprint pode valer muito mais do que só uma corrida sprint. Pode realmente estar valendo o final de semana do GP de Miami. Então eu acredito que os pilotos podem realmente dar a vida e ter uma disputa muito interessante aqui. Assim, já fico muito feliz olhando para esse grid, porque a gente tem um grid extremamente bagunçado, o que significa que a Mercedes não é mais tão dominante. Essas 5 semanas serviram para as outras equipes se aproximarem e baterem de frente, especialmente a McLaren. A Ferrari não está tão longe também, mas acho que enquanto não tiver o banimento da brecha, né, a mudança, que é pelo menos no regulamento da brecha do motor Mercedes, e o ADU fazendo efeito, a Ferrari vai estar um passinho atrás das suas concorrentes ainda, mas evidentemente ao longo da temporada pode alcançar, e daí só vamos ter que ver se vai ser suficiente para que esteja ainda na disputa do título. Caso contrário, pelo menos teremos 2 equipes brigando por esse título, McLaren e Mercedes, o que sempre deixa o campeonato muito mais interessante. Mas aí tá o que aconteceu na classificação sprint do GP de Miami de 2026. Quero, como sempre, saber o que você achou desse vídeo, se você gostou, não gostou. Se você tem alguma coisa a adicionar, escreve aqui na caixa de comentários que está sempre aberta para saber o que vocês têm a dizer. Lembrando também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui para vocês. Lembrando que domingo, caso tenha corrida, eu espero, a gente vai ter live do Que Pode É Esse, falando da corrida, discutindo ali, conversando, eu, Fernando e Kevin. Então, se você não tá inscrito lá no Que Pode É Esse, só digitar Que Pode É Esse no Google que você encontra o canal. E no sábado já vai ter vídeo novo, um vídeo muito engraçado, por sinal, da gente fazendo apresentações de slide, um pro outro, sem saber o que tinha nos slides. Então, eu recomendo muito. No mais, eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo, espero que com uma ótima corrida para comentar.